Boa noite, retornando aqui o estudo e desejando aí um bom e abençoado 2021 a todos. Vou pedir desculpa aí a respeito da voz, mas eu estou tratando para que nos próximos dias ela volte ao normal. Aproveitei aí o feriado, né, esse final de ano, para fazer visita aos familiares, e graças a Deus todos muito bem, né, gozando de perfeita saúde. Há 7 dias atrás, eu tive um primo que desencarnou, ele teve um ataque cardíaco fulminante, então hoje seria o 7º dia, então, se pudermos mentalizarmos um pouco para que Deus o receba, né, e esse momento que a gente passa da vida encarnada para desencarnada acaba gerando em nós uma certa angústia e desentendimento do processo. Então, nosso irmão João Costa, que Deus o receba, né? E que dê conforto aos familiares, principalmente aos irmãos, que eles estão passando um desafio muito grande. Mas, quando nesse intervalo, eu aproveitei para ler esse livro aqui, ó. Não sei se está conseguindo ver. Esse livro são autores espíritas que se reuniram para falar sobre os 7 pecados capitais. E é muito interessante que eu estou falando pecados, porque como é conhecido, né? Eles deram uma visão espírita a respeito. Então, tem tudo a ver com o nosso estudo das leis morais. Tudo a ver com as leis morais. Então, se vocês tiverem oportunidade de adquirir o livro, né, uma visão espírita, tá vendo? Então, são 7 autores, cada autor pegou um item, né? Por coincidência, no Natal, nós fizemos uma cerimônia bonita. Minha mãe é católica, ela adora, então assim, a gente não deixa de fazer alguma coisa para agradá-la. Mas eu comecei a ler o livro logo depois. E brinquei com o pessoal. O primeiro item é a gula. E a gente ia entrar assim, no que a gente ia fazer de final de ano, né? Então, vocês imaginam a dor na consciência. O outro livro, que eu também aproveitei para estudar, é do Divaldo, e é do Manuel Filomeno de Miranda, Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Ele trata de vários assuntos que mostram os tipos de obsessões e tudo mais. E é interessante que, ao descrever essas obsessões que podem acontecer para os médiuns, principalmente aos médiuns, né, e todos nós temos um pouco ou mais mediunidade, algumas uma mediunidade ostensiva, acaba servindo como um roteiro de como nos portar ao longo da nossa vida para que a gente se fortaleça espiritualmente. Então, mais uma vez, fica a próxima dica. Quem não leu, fica aí a oportunidade. Esse livro do Divaldo é muito bom, eu fiquei muito satisfeito. E ele vai dividindo por assuntos, os assuntos não são... Um capítulo não tem necessariamente a ver com o capítulo anterior, então são textos que o Manuel Filomeno de Miranda dita para o Divaldo de assuntos que ele acha que é importante um médium e os estudantes da doutrina espírita saberem, né? Então, eu recomendo essas leituras como forma da gente aproveitar, né, para ter um roteiro. O Filomeno de Miranda, ele sempre, esse espírito, ele sempre traz coisas bastante maduras para todos nós. Então, começando, né, dando aqui a vocês o início do nosso retorno, né, nós vamos falar da lei da igualdade, que é a questão 3 em diante. Na lei da igualdade, na hora que a gente fala de lei da igualdade, alguns espíritos confundem e acham que nós estamos falando de igualdades na visão humana. Não, nós não estamos falando de igualdades na visão humana, nós estamos falando de igualdades perante a Deus, né? Então, perante a Deus, cada um de nós
possuem experiências diferentes. Então, aquilo que os homens tentam fazer em igualdade, às vezes vai ter problema, porque para Deus, a igualdade que ele dá é a igualdade da forma como fomos criados, a igualdade perante as leis de justiça, esse tipo de coisa que nós estamos falando. Está certo que quem nasce no Brasil ainda tem que experimentar, vivenciar desigualdades gritantes, né? Frutos do egoísmo, da ganância, da falta de caráter e várias outras sequelas morais que nós brasileiros possuímos. Então, mas lembre-se que nessa lei de igualdade, todos nós temos perante a Deus o direito, né, vamos falar assim, a igualdade de poder estudar a doutrina, né? Então, só isso já nos ajudaria muito. Todos nós temos a igualdade de poder desenvolver uma religiosidade que nos conecta com o Pai. Então, isso também nos ajudaria. Então, quando falarmos de lei de igualdade, vocês irão notar que nós estamos falando é uma visão divina em relação a nós, seres humanos. Não vamos confundir com essas leis de igualdade inventadas pelo homem, tá? Então, começando a primeira pergunta, a 803, ele pergunta que se todos os homens são iguais perante a Deus. A resposta não podia ser outra. Sim, todos se inclinam para o mesmo objetivo. E Deus, ele fez a lei para todos nós, né? Então, quando a gente fala a frase que o sol nasce para todos, que brilha para todos, essa verdade é uma verdade muito grande, porque eu até brinco, né? Quando nós viajamos, e na hora que nós passávamos por uma rua, tinha um terreno baldio todo plantado. Tinha milho, tinha feijão, tinha tudo, tinha várias coisas. E era um terreno, eu não sou bom de medidas de terreno, mas era um terreno normal, não era um terreno grande, desses terrenos de bairro mais simples aqui na cidade de Varginha. E esse senhor começou a plantar. Então, um dia, minha esposa parou e conversou com ele. E perguntou. E ele falou, nossa, colhi feijão que vai dar para minha família viver o ano inteiro. Então, ou seja, ele plantou, ele colheu, e todos que tivessem plantado ali naquela região colheriam, né? Com certeza colheriam. Então, perante Deus, todos os nossos esforços são recompensados. Então, somos iguais perante Deus, igual eu gosto de falar. Para Deus, o Papa, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, é igualzinho aquele bandido que você está doido para, falando bobagem, né? Tem mais é que matar, aquelas coisas todas, aquelas bobagens que de vez em quando a gente ouve, sair de boca de espírito, né? Então, para Deus, todos são iguais. Todos são iguais. Ele só vê como experiências diferentes, por isso que ele fala. Só que um conseguiu fazer experiências melhores, Chico é um exemplo, então, assim, ele está indo mais rápido e com menos sofrimento do que o outro, que ainda continua chafurdando na lama, né? Continuando, na 804, ele veio falar, e no comentário de Kardec, ele fala, Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. São todos iguais diante dele. Então, Kardec reafirma aquilo que os espíritos responderam. Uma primeira pergunta que a gente tem é, então, por que tem tantas aptidões diferentes, né? Então, ele pergunta, por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? Como eu falei, ele criou todos os espíritos iguais, só que cada um num prazo diferente, e alguns estão vivendo há mais tempo que outros. E detalhe e cada um escolhe as suas experiências em função do livre-arbítrio. Então, se você faz isso conforme a sua vontade, você vai aprender. Se você fez uma escolha diferente da minha, você vai aprender uma coisa diferente de mim. Se a minha escolha foi errada e a sua foi acertada, você vai ter melhores aptidões. E eu vou ter experiências mais difíceis. Então, é isso que mostra aptidões diferentes. Você já reparou que tem pessoas que conseguem
com muito pouco, financeiramente falando, ter uma vida regrada, ter uma vida menos assustada, com mais tranquilidade espiritual, paz e tudo mais, enquanto o outro, que costuma às vezes ganhar até o dobro daquele outro, ganha e tem uma vida completamente desvairada. Né? E aí, o que é isso? É aptidão. Aquele, o primeiro, ele já desenvolveu a aptidão de lidar com a materialidade da vida. O segundo ainda não. E aí ele faz conta no crediário, ele se endivida, ele compra o que não precisa, ele compra coisa que não é para o padrão dele, e aí vai se complicando. São experiências, são experiências. Uma hora ele aprende, né? Então, assim, essas aptidões são vivências. E eu estou dando um exemplo bem materialista, que é muito comum. Toda família tem um que é mais austero e toda família tem um que é totalmente perdulário. E a maioria das vezes você vê o perdulário falando mal do austero e chamando ele de pão duro. É muito engraçado essa cena, né? Ele não consegue ver que o problema dele não é o outro, é ele que gasta demais, enquanto o outro está controlando para conseguir viver a vida dele. Não estou defendendo a usura, tá? Que fique claro, eu estou defendendo aquela pessoa comedida, que come moderadamente, faz tudo conforme a lei de Deus manda, né? Então, continuando, e ele vira e fala que todos nós temos aptidões diferentes, para quê? Para nós também possamos contribuir, cooperar com os desígnios do Pai. E cada um dentro do limite das nossas forças físicas e principalmente intelectuais. Então, assim, não adianta o Oswaldo querer vir aqui nas terças e quintas falar igual um Divaldo Franco. Eu não consigo. Divaldo já está mais talhado, ele já aprendeu mais coisas, ele tem muito mais vivência, ele tem muito mais approach, ele consegue cativar as pessoas mais. Então, ou seja, eu vou dentro do meu limite das minhas forças físicas e intelectuais. Então, às vezes, vem espíritos, igual, aproveitando o exemplo do próprio Divaldo, que são espíritos mais evoluídos, que vêm para o planeta, para que sirva de exemplo, para que a gente também possa se motivar a continuar o processo ao longo da nossa caminhada. E na 805, ele vira e fala, mas ao passar de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito vai conservar as faculdades adquiridas em sua totalidade? Sim, isso aí nós já conversamos sobre isso. E os próprios espíritos respondem, sim, já o dissemos. Quem progrediu não regride mais. Aquilo que você aprendeu não é igual a matemática que você aprendeu, que você esquece as fórmulas. Nós estamos falando de aquisições morais e espirituais. Quando você aprende, as suas escolhas começam a ficar melhores. E aí, igual ele fala, olha, que o espírito, quando ele está lá no nível espírito, ele pode escolher o envoltório que ele vai vir. É um espírito evoluído, então ele tem essa primazia, né? E ele pode escolher o mais rude, ele pode escolher uma posição mais precária, mas tudo isso ele faz focado em quê? Ele foca para melhorar o ensinamento e ajudá-lo a progredir. Então, na hora que você vê uma vida que a gente fala assim, nossa, o Chico era tão bom, por que o Chico teve aquela vida tão sofrida? Será que ele teve uma vida sofrida? Né? Ele teve uma vida sofrida aos nossos olhos, mas aos olhos dele, ele não conseguia enxergar o sofrimento. Ele se dava tanto para as pessoas. A Madre Teresa tem uma frase maravilhosa, né? São pessoas que aprenderam a se dar, a se doar de uma tal forma que, se você as impedir de fazer isso, aí sim, você vai estar causando a elas um grande sofrimento. A Madre Teresa de Calcutá, ela poderia ficar dentro de um convento dando aula, se não me engano, que foi o início dela. Ela fez questão de sair e ir embora atender aos pobres e necessitados. Era ali que ela conseguia se realizar. Outra, que foi aqui no Brasil, é a Irmã Dulce. Né? Quem já estudou a história da Irmã Dulce vê nitidamente isso. A hora que a Madre Superiora fala que ela teria que escolher, que se ela saísse da porta para socorrer o menino, ela não voltaria mais. Não só voltou, como cresceu. Por quê? Porque o bem é assim.
ele vai rompendo fronteiras, né? Ele vai fazendo cada vez coisas melhores e melhores e melhores. Então, aí está o exemplo. Então, as pessoas mais desenvolvidas, igual esses espíritos que eu citei, e olha que não são espíritos assim tão mais desenvolvidos, mas você vê que o pouco que eles têm e que nos falta é muito amor, né? E aí eles se doam melhores. Por isso que eles servem de exemplo para todos nós. Quando eu chego aqui na 806, nós já estamos falando das desigualdades sociais. Nessa hora que a gente tem que tomar cuidado e não confundir. Aos olhos de Deus, olha só, a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Eu falo, não. A desigualdade social é obra do homem e não de Deus. Aí ele pergunta, mas vai desaparecer? Vai desaparecer um dia? Aí ele deixa claro, eterno só as leis de Deus. Mas ele fala que pouco a pouco ela vai desaparecendo, né? A gente nota isso. Eu gosto muito daquele exemplo, né? Que antigamente nós não nos importávamos de empregar crianças dentro de indústria e mesmo que elas sofressem acidente. Por quê? Porque o nosso egoísmo era tão grande, mas tão grande, que nós pensávamos assim, é preferível uma criança se acidentar do que um adulto, porque o adulto é mais produtivo. Então, vê como que nós éramos, né? Então, você vê que hoje nós não somos assim, mas continuamos ainda com uma carga de egoísmo muito grande e isso provoca as desigualdades sociais. Eles nos falam mais. Ele fala que quando desaparecer a predominância do orgulho e do egoísmo, vai começar, né, restar somente a desigualdade do mérito. O mérito que ele quis dizer é o seguinte, por causa da aptidão, né? Então vai ter uma hora que você vai ver que vai acontecer isso. Aí ele fala que a gente não tem que ver que um é melhor do que o outro. Ele fala somente o espírito é mais puro ou menos puro. E isso não depende de posição social. Nós acabamos de falar de um grande irmão nosso, que é o Chico, e o Chico era uma pessoa que, aos olhos dos homens, era pobre financeiramente falando. Mas, aos olhos de Deus, nossa, que diferença, né? Então, é disso que ele está falando. Na 807, ele pergunta: o que pensar dos que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Aqui eu vou abrir até um parênteses. Na hora que a gente lê uma pergunta dessa, na hora, a gente lembra dos nossos políticos, não lembra? É triste falar isso, mas lembramos. Lembramos dos nossos políticos, dos nossos juízes, todos esses homens públicos que têm voz de mando, né? Que estão ocupando um cargo que afeta muitas pessoas. E a gente esquece de prestar atenção em nós. E quando nós estamos numa posição de mando, como é que nós nos comportamos? É fácil ver o outro, mas e nós? Quando eu sou um gerente, como é que eu me porto? Quando eu tenho oportunidade, eu sou um empresário, eu tenho oportunidade de passar a perna no meu concorrente. Vou usar o termo bem chulo, né? É assim que a gente fala, passar a perna. Uma coisa é você fazer um bom trabalho para você cada vez ter mais clientes. Outra coisa é você começar a usar de formas sujas e pouco honestas para você vencer o seu concorrente. Ah, mas meu concorrente, ele não é gente boa. Esse é problema do seu concorrente com Deus. Não é problema seu. Você está julgando seu concorrente e tomando lugar de Deus nessa hora, né? Então, na hora que você lê, desculpa, eu vou ter até que beber água. Só um minuto, por favor. Então, quando você lê essa pergunta, eu vou lê-la novamente, a gente na hora lembra dos nossos políticos, não sei vocês, né? A gente pensa, desigualdade, o que pensar dos que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Merecem ser lamentados, infelizes que são. Olha só, serão oprimidos a seu turno e renascerão numa experiência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Na verdade, na hora que você lê a resposta, te dá uma sensação quase que de vingança, né? Eles vão passar por aquilo que eles fizeram o outro sofrer.
Mas lembre-se que quando você está do lado de lá, você perde o filtro, né, esse filtro material, esse filtro do corpo, né, físico, a carne que a gente fala, né, o véu da carne, e você começa a ver as coisas como elas realmente são, e começa a entender o que realmente importa. Então, nessa hora, você com certeza irá pedir ao Pai que você quer fazer o resgate daquelas vidas que você ajudou a colocar naquele suplício. E não tem resgate melhor do que nascendo naquela família, né? Ajudando a erguê-la. Você vê, por exemplo, um filme muito bonito que chama-se O Menino que Descobriu o Vento. Ele nasce na África com um dom, uma vontade de transformar a vida da família. Mas existem cenas nesse filme de pessoas invadindo a despensa de famílias que possuem um pouco de comida guardada, roubando tudo que elas têm. Porque a fome lá é muito negra, né? É uma fome assim, assustadora, uma coisa muito ruim, né? Uma coisa que a gente não consegue nem avaliar, né? Assistindo o filme a gente presta atenção nesses detalhes. E esse menino, né, ele nasce pobre, numa África que não chove, né, porque a África tem outros lugares da África que se parece até melhor do que o Brasil. Em lugar que não chove, onde eles passam necessidade, e ele desenvolve um processo para obter água para poder regar as plantas da família. E o interessante é que você vê que ele quer fazer isso para os pais primeiro, depois ele quer fazer para a vila inteira. Ou seja, ele queria fazer um processo de resgate para todos eles. Então a gente vê, por exemplo, essa indústria da seca no Nordeste, que é uma indústria. Basta você estudar e você vê que é uma indústria, que basta ter vontade, a gente dá várias soluções para lá. Mas, infelizmente, né, igual eu falo, as pessoas gostam daquilo para ter ali um flagelo, para sempre prometer que vai resolver. Sempre prometer, vai resolver mesmo que é bom, não. Então, essa pessoa acaba nascendo lá para desenvolver, por exemplo, aquelas barragens feitas com argila, que retém a água de chuva, o sistema, uma cisterna em cada casa. Então, isso tudo são resgates, e não é para não entender a resposta do Espírito como uma vingança de Deus, né? Apesar de que quem pode aplicar a lei de Talião, somente Deus, tá? Então, olho por olho, dente por dente, somente Deus pode tomar uma decisão como essa. Nós, seres humanos, não temos esse direito. E aí a gente cai numa desigualdade que todos nós sempre perguntamos, né? Por que tem tanto pobre e tanto rico no mundo? Né? Lógico que tem mais pobre que rico. E aí pergunta, a desigualdade das riquezas não tem origem na desigualdade das faculdades que dão a uns mais meio de adquiri-las do que outros? Ou seja, ele está falando, já que tem aptidão diferente, então isso não faz com que aquela pessoa mais inteligente vai conseguir mais meios materiais de vencer a vida? Óbvio. Mas olha esse senhor que eu dei o exemplo no início, quando nós começamos o estudo, ele pegou um terreno e fez uma horta. E detalhe, tá? Não tem uma cerca. Você passava na rua e tá tudo lá, espiga de milho, tudo lá. Se você quisesse invadir e pegar as coisas, você poderia. Mas nós estamos falando de, né, que eu estou lá no sul do país e o pessoal lá é mais respeitador das coisas do outro. E ele mesmo falou para nós que não, o pessoal tem respeitado a minha, ele chamou de a minha horta, né? Então, aí os espíritos respondem, olha, sim e não. Por quê? Porque aí aquilo que eu falei. Então, o que você vai falar das pessoas que usam de astúcia ou mesmo as pessoas que roubam? Elas acabam adquirindo riqueza, mas de uma forma pouco ética. Então, ou seja, não bate com aquilo que ele está perguntando. Então, ele falou assim, ó, nem sempre a riqueza foi adquirida de uma forma honesta e legal. E aí ele vem e faz a próxima pergunta no item A. E a riqueza hereditária seria fruto de más paixões? Aí ele pergunta, o que você sabe a respeito? Né? Na hora que você vê que uma pessoa herdou um dinheiro, olha, está certo que ela não sabe a origem daquele dinheiro,
né? Então, ele fala assim, então, o que eu vou poder fazer? Nada. Né? Agora, e aquele filho que herda dinheiro de um pai que ele sabe que fez várias falcatruas? Ele é tão ou mais responsável que o pai. Ah, mas existem casos onde a pessoa herda a fortuna e usa o dinheiro para fazer boas ações. Excelente. E aí ele até fala, né, que lá no final, que quando ele começa a fazer esses trabalhos de forma, quer dizer, essa é a próxima, né, que ele vai falar, que aqui nessa aqui ele está falando da cobiça, né, que se a pessoa está conseguindo esse dinheiro através de cobiça, esses desejos vai alimentando, ele vai fazendo, possuindo, vai tirando ele do sério, aí ele fala, cuidado, porque Deus, ele está verificando o tempo todo isso, os seus sentimentos são louváveis, né? Você está procurando obter dinheiro de uma forma, está indo atrás, batalhando o seu pão cada dia de uma forma louvável, e aí ele deixa uma frase que eu vou ler ela toda. É isso que Deus julga e assegura que o seu julgamento é mais severo que o dos homens. Então, ou seja, eu tenho que tomar cuidado como que eu vou atrás do dinheiro. E tentando aqui responder aqui a 809, os herdeiros que herdam uma fortuna mal adquirida serão responsáveis também? Ele falou, não, você não pode ser responsável pelo mal que o outro fez. Mas se você tem conhecimento desse mal, você então tem a oportunidade de repará-lo. E se você fizesse a reparação desse mal em nome seu e em nome da pessoa que causou o mal, melhor ainda. Porque aquela pessoa, quando foi embora e te deixou o dinheiro, ela entra em desespero. Nossa, meu Deus, quanta maldade eu fiz. Nossa. E aí, quando ele vê que você, né, faz o bom uso do dinheiro, inclusive ajudando aquelas pessoas que ele, né, o que desencarnou, prejudicou, faz bem para os dois espíritos. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Quais são, voltando à pergunta dele, qual que é o meu sentimento em relação à aquisição de riqueza? Que o espírita tem mania de dizer que a gente que não tem, o Kardec não fala nada a respeito de dinheiro. Fala. Existe um livro do Emmanuel falando só sobre dinheiro. A gente fala sobre dinheiro. Principalmente quando nós colocamos como luz da nossa vida a aquisição financeira. Temos que tomar muito cuidado. Nós vamos encerrar por aqui nosso primeiro dia de retorno. Volto a desejar a todos vocês um 2021 abençoado e espero encontrá-los na quinta-feira para a gente poder continuar esse estudo da Lei das Igualdades. Tá bom? Uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença de vocês.